Então, inicialmente, eu acho que é importante dizer, eu sou uma pessoa oriunda do interior do estado de Minas Gerais, a cidade é Taiobeiras. Nós temos até agora uma cantora famosa que chama Marina Sena, e eu saí de lá cedo ainda, fiz um périplo pelo norte de Minas, que é Francisco Sá, morei em Montes Claros, depois morei em São João da Ponte, e, por fim, eu fui fazer o segundo grau na cidade de Montes Claros, onde eu estudei em escola pública praticamente todo o tempo, especialmente depois da sétima série, nossa, que seria agora o oitavo ano, né? Mas na época nossa era a sétima série. Eu sempre estudei à noite, trabalhei durante o dia para, né, ajudar no meu sustento, inclusive no segundo grau. E eu vim fazer vestibular em Belo Horizonte, na Universidade Federal, que era basicamente a única um local que eu tinha condição de cursar a medicina por ser uma escola pública, né? E felizmente eu consegui passar no primeiro vestibular. Eu sempre fui um aluno de boa performance, especialmente na escola e tudo mais. Isso me ajudou bastante, né? No último ano do segundo grau, eu migrei para uma escola particular e eu acho que isso foi um ponto fundamental também nessa trajetória. Fazer medicina, para quem é do interior, primeiro, assim, sou o primeiro médico da minha família, família grande, não havia nenhuma outra pessoa, mas era aquele sonho de poder fazer um curso relevante, importante. Essa questão do contato com as pessoas no interior é muito mais forte, né, do que muitas vezes a gente tem em grandes cidades, em grandes capitais. E durante a medicina, na UFMG, eu participei bastante de alguns movimentos, o movimento estudantil, né, da minha época, direta já, luta pela redemocratização, essa coisa que está meio perdida aí agora no Brasil, mas fez parte da minha agenda, sobretudo. E no diretor acadêmico, no ano de 1987, eu tive um convite para participar de uma assembleia, de uma cooperativa que nós temos na UFMG, que é a COPIMED, a Cooperativa Editora de Cultura Médica, que existe até hoje, é uma cooperativa sexagenária, é uma cooperativa de consumo de produtos da área da medicina, especialmente livros, que sempre foi o carro-chefe. E nessa assembleia, por uma série de circunstâncias que houve lá, eu me tornei, então, membro do Conselho Fiscal da cooperativa, Copimed. E o mandato lá era de um ano, e no ano seguinte, assim, o fato de eu ter trabalhado em contabilidade, especialmente, durante o meu segundo grau, me ajudou muito porque gerou um diferencial. Então, na cooperativa, quem conseguia pegar o balanço e avaliar, estava disposto ali naquele balanço, basicamente era eu e mais ninguém. Então, isso me diferenciou muito entre os meus pares e fez com que no ano seguinte eu me tornasse o presidente da cooperativa. Eu sou o único aluno da UFMG que foi presidente dessa cooperativa, que é uma cooperativa tradicional, ainda enquanto aluno, né, no período de escola ainda. E até por conta disso, Beth, eu concluo o curso de medicina, eu já estava, então, no cooperativismo, tinha uma série de opções, eu tinha muitas opções, eu gosto de muitas coisas da medicina, mas naquele momento eu estava muito envolvido na gestão, né? Então, antes de pensar em medicina do trabalho, em fazer medicina do trabalho, que eu falo sempre foi a coisa que eu menos fiz na vida, a minha residência médica é em saúde pública, né? O curso de medicina do trabalho eu fiz também na UFMG, mas foi um curso à parte, uma parte dele concorrente com a própria residência, mas a minha residência era residência em saúde pública, onde a gente era formado, nós éramos formados basicamente para sermos gestores naquela época, do Sistema Único de Saúde, do SUS, né? Estou falando aí de 1987,
89, né, segundo semestre, julho, agosto de 89, sendo que a Constituição Federal que cria o SUS é de 88, então estava tudo muito recente. Naquele momento se imaginava que formar gestores para o sistema único era um movimento estratégico, então eu entrei basicamente nessa leva aí e fiz a residência. Depois eu comecei o curso de medicina do trabalho, que eu acabo um pouco depois da residência, mas de fato a minha atuação na medicina do trabalho ela foi muito restrita, né? Ela foi muito importante para que eu me cooperasse na Unimed de Belo Horizonte, me tornasse cooperado, porque não havia cooperação de médicos de saúde pública, mas tinha cooperação de médicos de medicina do trabalho. Mas, fora isso, é uma atividade que eu comecei, inclusive, na Unimed de Belo Horizonte, trabalhando com medicina do trabalho, mas eu coordenava lá o setor de medicina do trabalho, mas rapidamente eu fui identificado lá pelo presidente da época, que me chamou para ser executivo, para trabalhar junto à administração da Unimed Belo Horizonte, e aí eu passei a trabalhar na gestão direta da cooperativa, fiquei lá até final de 2005, início de 2006, quando eu me elegi presidente da Unimed. Então, de 98 a 2006, eu sou executivo da cooperativa, trabalho como executivo, que me ajudou muito a consolidar todos os projetos iniciais da cooperativa, que a gente chama de mudança, e depois como presidente. Então, acho assim, nessa fase inicial, parando aqui antes de começar a história no Unimed Belo Horizonte, eu acho que é nesse ponto que eu gostaria de deixar registrado aí esses pontos que eu fiz referência. A esse processo, na verdade, de uma certa forma, eu pulei um monte de coisas. Eu sempre fiz mais de uma coisa. Então, nesse período que a gente estava na Copmed, que era a cooperativa de consumo, era um período de inflação muito alta, né? Foi quando a gente teve lá o plano Collor, a parte do dinheiro bloqueado, né? Eu me lembrei muito, nesse período agora da pandemia, a gente não tinha muita clareza sobre as coisas, como esse período que foi o período do plano Collor, que o dinheiro ficou sequestrado, de repente todo mundo se perguntava o que fazer, né? Eu acho que nessa cooperativa, então, nesse período de inflação, havia uma demanda muito clara minha, lendo alguns livros de cooperativismo, por criação de uma cooperativa de crédito, de uma instituição financeira que a gente pudesse financiar as mercadorias da cooperativa. E aí, conversa vai, conversa vem, apareceu uma pessoa lá que queria ser contratado, e eu achei muito engraçado que ele era de uma cooperativa de crédito. Eu perguntei para ele, mas você sabe fazer cooperativa de crédito? Eu falei, sei, então eu vou te contratar, mas com o compromisso que nós vamos fazer a cooperativa de crédito. E fizemos. A Credicom, que é a cooperativa de crédito, inicialmente dos médicos, que agora ela é de toda a área da saúde aqui do estado de Minas Gerais. Ela é a maior cooperativa do estado de Minas Gerais e uma cooperativa de muita relevância, de muita referência aí para o estado, e especialmente para o cooperativismo de crédito, especialmente vinculado ao Sicob, né, ligado ao Bancob, ao Banco Cooperativo. Então, após a criação da Credicom, eu me torno também criador da Central. A Central é como uma federação, é uma cooperativa, a gente chama de cooperativa central, que tem a operação, né, com as suas filiadas, diferentemente de uma federação que teria apenas atividade representativa e etc., né? Então, essa central se chama Secrende, e no início dela eu ajudei na criação, muito ocupado, não tinha como trabalhar, né, como diretor e tudo mais. Colocamos lá um diretor, não deu certo, colocamos o segundo diretor, não deu certo, o terceiro diretor também não deu certo na área financeira, e o quarto fui eu, né? Assim, no período de menos de um ano, eu tive que assumir a diretoria financeira da Central e toquei essa diretoria por cerca de 12 anos, 10, 12 anos. Eu saí de lá só em 2003, né?
quando eu vou ser diretor da Federação das Unimedes do Estado de Minas Gerais, né? Mas antes disso, também, eu trabalhava, assim que eu fiz a saída da saúde pública, eu fui contratado pelo Hospital das Clínicas para trabalhar como gestor de uma área específica lá, que é a área de imagem do hospital. E trabalhando nessa área, um dia me chamaram para uma reunião, que era para fazer uma associação dos médicos lá do hospital, umas 7 questões. E eu disse na reunião, mas por que a gente não faz uma cooperativa ao invés de fazer uma associação? Que tem um caráter associativo, mas também tem um caráter operacional, econômico, né? Comercial, eventualmente. E por conta disso, surgiu, naquele momento, a HC Coop, a Cooperativa do Hospital dos Médicos do Hospital das Clínicas da UFMG, que foi a primeira cooperativa de uma série de cooperativas que foram criadas aqui inicialmente em Belo Horizonte, hoje elas estão bastante espalhadas pelo Brasil, que são cooperativas que eu chamo organizadas por local de trabalho, né? Não é de uma especialidade médica específica, mas de um hospital. Então, nós temos o Hospital das Clínicas, temos o Felício Roxo, que é outro grande hospital aqui, o Hospital Mater Dei, o Hospital da Baleia, agora o Instituto Horizonte, todos os hospitais que tiveram as suas cooperativas criadas, então, nesse movimento de cooperativas vinculadas a, ao trabalho médico, mas não a operar planos de saúde, né? E, na sequência, nós criamos, então, a federação dessas cooperativas, que inicialmente eu vi que vocês anotaram aqui como FENCOM, que era a Federação Mineira, e está correto, mas só que essa federação hoje já se transformou na FENCOM com N, que é nacional, atualmente, mas é objeto de uma transformação. E participei muito, muito ativamente, então, na criação dessa primeira dessa federação, a primeira cooperativa dessa categoria, que é a Cooperativa de Hospitais aqui em Belo Horizonte. E nesse movimento, que eu acho que é importante citar, que a gente acaba chegando à Unimed Belo Horizonte, porque a Unimed Belo Horizonte ela é uma cooperativa de trabalho médico, operadora de plano de saúde, mas na época tinha uma gestão já há bastante tempo, 20 anos, assim, era uma cooperativa já grande, 320 mil beneficiários naquela época, e eu achava que a estrutura operacional dela era muito deficiente, muito ruim, muito fraca. E eu acho que o que fez diferença foi quando nós ganhamos a eleição, nós ganhamos a eleição muito por conta do movimento da FENCOM, ou seja, nós já estávamos com os médicos agregados em torno das cooperativas da FENCOM. A gente, nesse trabalho, conseguiu, então, ter uma vitória bastante relevante, incontestável, assim, 70% dos votos contra uma gestão de 20 anos é muito relevante, e com uma participação muito grande, né, na eleição, foi uma eleição com muitos votos. E, por fim, tem essa história que eu entro para a Unimed para ser gestor da área de saúde ocupacional, e em poucos meses eu já estava, então, como assessor da diretoria de planejamento para os projetos, para os novos projetos, e acho que aí a gente faz uma transformação muito grande na Unimed Belo Horizonte, então, mudando paradigmas, mudando pessoas, mudando processos, trazendo tecnologias e etc., né? Nesse ínterim também, como eu disse, então, ter esse primeiro mandato, né, que foi do meu antecessor, que era o Emerson Fidelis, ele ficou de 98 a 2002, né? E já em 2002 eu entro para a Federação das Unimedes do Estado de Minas Gerais, representando a Unimed Belo Horizonte, né? E também trabalhando na Unimed, também como executivo, né? Eu encerro a minha participação nas cooperativas de crédito por essa época também, acredito que eu fiquei um pouco mais, até 2005, e desde então eu fiquei dedicado ao sistema Unimed. Aí ocorre que em 2001 a gente participa, né,
do processo eleitoral na Unimed do Brasil. Também tinha uma pessoa longeva aí na gestão, que era o doutor Edmundo Castilho, já estava desde a fundação da Confederação, e naquele momento nós apoiamos um candidato, que era o doutor Celso Barros, presidente da Unimed do Rio de Janeiro, e o Celso saiu vitorioso nesse processo, e o doutor Emerson Fidelis, então, à época, foi eleito presidente da Unimed Participações. Falava-se muito que a Unimed BH tinha ajudado muito a Credicom. Eu falava, não, acho que a Credicom que ajudou muito a Unimed BH, especialmente porque a gente aportou um capital de gestão que a gente já tinha desenvolvido na Credicom e que ainda não tinha chegado à Unimed BH, porque a Credicom é de 92, né? Então, quando a gente chega em 98, na Unimed BH já tinha um know-how, já tinha um jeito de fazer, já tinha um conhecimento a mais. A Credicom não era tão grande como ela é hoje, mas como se tornou depois, mas ela já tinha assim conceitos de gestão muito mais avançados, né? E eu acho que é importante falar uma outra coisa que eu não disse também, acho que tem relevância nesse processo aí, é que eu saio do Hospital das Clínicas em 95 e eu tinha feito um concurso na época para a Secretaria Municipal de Saúde, para prefeito, e eu nem lembrava mais do concurso. Foi muito engraçado. Quando eu tomei a decisão de sair do Hospital das Clínicas, que eu não estava achando que ali era o meu lugar, passam, sei lá, 15 dias, eu recebo um telegrama me convocando a tomar posse no cargo que eu tinha feito concurso e acabei tomando posse lá. E foi muito importante, porque lá eu trabalhei muito na gestão do SUS diretamente, basicamente, como eu te disse, fruto da minha formação. Então, naquele momento, o meu concurso foi para gestor do SUS, né? E isso nos ajudou muito na Unimed de Belo Horizonte, porque eu chego na Unimed de Belo Horizonte com esse know-how de já ter trabalhado na regulação dos processos do Sistema Único. Não era médico assistencial, eu era médico da gestão, né? Tinha o know-how da cooperativa de crédito, portanto, o know-how financeiro, que também é muito importante na operadora Unimed. Isso ajudou muito. E ajudou, inclusive, na sequência do processo da participações, que também tinha algumas questões financeiras muito relevantes no processo da Unimed Participações. Ele chega no Brasil com a imigração dos europeus, o conceito já estava relativamente difundido na Europa, né? A gente lembra que o cooperativismo, a origem dele é 1844. Esse cooperativismo que a gente, vamos dizer aí, que a gente professa, aí, a origem dele é 1844 na Inglaterra. E ele já tinha, de certa forma, se espalhado pela Europa continental, já tinha chegado a outros países, e com a imigração europeia, especialmente italiana e alemã, ele chega ao Brasil, né? A primeira cooperativa conhecida aqui no Brasil, que permanece, tem uma história aqui em Ouro Preto, que tinha uma cooperativa de servidores públicos aqui, mas a cooperativa que é reconhecida é a cooperativa de crédito de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Era um padre, né? Theodor Amistad, que cria lá uma cooperativa de crédito. E a gente veio aí ao longo do tempo com altos e baixos aí no cooperativismo, porque não tinha regulamentação, não tinha... E faleceu recentemente o Alisson Paulinelli, que foi quem, em 1971, né, incentivou a criação da Lei 5764, que é a Lei de Cooperativa, que é até hoje considerada uma lei muito, muito avançada, né, para os modelos cooperativistas, comparativamente com os demais modelos cooperativistas internacionais. Mas há uma incompreensão, né, eu acho que tanto por parte de órgãos governamentais, da questão da Receita Federal, essa necessidade
essa chamada sanha tributária brasileira. Isso pega as cooperativas de uma forma muito, muito forte, porque tem, sim, alguns pontos cinza aí na relação, o que é tributável, o que não é tributável, como é que é, qual que é o benefício, né? E a Receita tem muita dificuldade na compreensão do chamado ato cooperativo. Parece que agora na reforma tributária isso virá com mais clareza, parece, até onde a gente acompanhou a evolução, que o texto final, ninguém sabe exatamente o que se aprovou aí na sexta-feira, né? Mas parece que vem com mais clareza a questão do cooperativismo aí como um modelo societário diferenciado que precisa ser fomentado como uma forma ele é um modelo fundamentalmente que não concentra a renda, né? O cooperativismo ele é um modelo distributivista. Ele não, se você tem uma cooperativa e faz um grande resultado nessa cooperativa, o resultado dessa cooperativa é de todos os cooperados, né? Não é daqueles cooperados que não é de meia dúzia de acionistas, né? Ou que tem o mais capital e etc. E isso faz muita diferença na compreensão do que seja o cooperativismo, né? A história que eu apurei, assim, não tem muita coisa escrita, né? E o doutor Castilho tinha a doutora Maria Henriqueta, que, aliás, não sei se vocês vão entrevistá-la, mas ela teve uma participação muito, muito grande nessa parte estruturante aí da Unimed Participações, inclusive, sabe? Porque ela era advogada da Unimed do Brasil, naturalmente. Não se quis, à época, criar uma empresa de participações, né, como temos hoje. Mas, à época, queria que fosse criada uma seguradora, né? É importante lembrar que, em 88, com a Constituição Federal, criou-se o Sistema Único de Saúde, né? O artigo 199 da Constituição Federal, ele fala da participação privada na saúde, mas aquilo que está exposto lá não foi feito para nós, operadores de plano de saúde, aquilo foi feito para a rede hospitalar de prestadores que prestam serviço ao SUS, por isso que está colocado. Então, naquela época, tinha-se em mente, ou seja, falava-se do ponto de vista teórico, que não existiria mais o plano de saúde, né, a saúde suplementar, conforme ela já estava conformada. Então, que a gente teria uma saúde muito mais parecida com o modelo europeu, né, onde você tem seguradoras que dão coberturas à saúde. Assim, você não tem um plano, né, da seguradora, você tem algumas coberturas a mais para uma internação, para um honorário médico. É muito diferente do que a gente tem no Brasil em relação ao chamado plano de saúde, ou seguro-saúde, que basicamente é a mesma coisa, né? Então, naquela época, o Castilho entendeu que poderia, sim, acontecer que as Unimedes não mais existiriam. E aí a necessidade de se ter uma seguradora para continuar nesse processo aí da saúde. E, nesse momento, então, ele identifica um Montepio, que era o Montepio da família cooperativista. Na época tinha a tal da carta patente, que era uma carta que você precisava ter essa carta para você operar. Era muito difícil conseguir uma carta patente. E aí comprou-se esse Montepio, que estava, a dizer, falido, para criar, então, a partir dele, a nossa seguradora. E aí surgiu uma questão que alguém levantou, que cooperativas não poderiam. São essas coisas que eu ainda tinha vontade de levantar com a doutora Henriqueta, sabe? Se a memória dela ainda está boa o suficiente para a gente falar sobre isso, porque a ideia é que as cooperativas não poderiam ser controladoras de uma seguradora. Poderia ter uma seguradora sob controle de cooperativa.
Então, a solução foi criar um intermediário. Então, as cooperativas formam uma holding, Unimed Participações, que passa a ser dona da seguradora. Então, foi esse o formato feito naquela época. Tanto que a Unimed Participações, ao longo aí dos seus 35 anos, eu diria que ela passou, acho que uns bons 30 anos aí, quase que sendo meio representativa mesmo só do controle da Unimed Seguradora, não tinha assim, uma atividade como a gente está vendo nascer hoje, com muita alegria dentro da Unimed Participações, ou seja, outros ramos de negócios que possam ser desenvolvidos pela Unimed Participações, que eu acho que tem a ver com essa origem, né? Não era para criar uma empresa de participações, era para criar uma seguradora que precisou ter uma empresa de participações que hoje virou, na minha opinião, uma grande oportunidade, né, para o sistema Unimed ter tido a iniciativa de criar essa empresa de participações. Então, acho que é isso que a gente tem colocado como um ponto aí nessa história. Então, o que eu sei da história até 2001, quando eu passo a atuar junto ao Unimed Participações aí como assessor do presidente, que era o Dr. Emerson, teve um episódio anterior a esse, que foi o ex-presidente da Unimed Participações, vendo a minha atuação na Unimed de Belo Horizonte, um dia ele me procurou num evento, dizendo da necessidade que havia de uma capitalização na Unimed de Participações. E nessa capitalização, ele achava que a Unimed de Belo Horizonte devia fazer, porque já tinha um capital relevante lá e etc. Porque a Unimed de Belo Horizonte foi uma das que capitalizaram, no primeiro momento, a Unimed de Participações para que fosse criada a seguradora, né? Só que, a partir daí, a seguradora com muita dificuldade, não tinha bons resultados, e, na verdade, se fazia uma capitalização de uma empresa que tinha prejuízo, o seu capital ele era depreciado, né? Ele era diminuído. Então, o doutor Humberto Banal, que me parece foi um cara, assim, pelo pouco que eu acompanhei da trajetória dele, foi um cara extremamente relevante nas minhas participações, ele então me procurou e me disse que gostaria que a Unimed Belo Horizonte participasse. Eu falei, Banal, olha, me manda o estatuto para eu ver, que na verdade não era estatuto, era um contrato social, porque era uma empresa limitada, né? Ele mandou o contrato social tinha uma particularidade lá, que não favorecia esse processo de capitalização, que era uma empresa de capital onde o capital não votava, né? Cada sócio da Unimed Participações tinha o mesmo voto, dependente da quantidade de cotas que você tivesse na sociedade. Eu falei, olha, nessa condição eu não consigo recomendar o investimento da Unimed de Belo Horizonte na participações. E ele falou, aí se a gente mudar esse ponto aqui no contrato, olha, se mudar o ponto, eu me comprometo em buscar, aí formar um grupo de Unimedes. Na época a gente tinha um grupo de Unimedes que já estava se reunindo, eram Unimedes de grande porte, como Rio, como Porto Alegre, como Campinas, como, na época, Goiânia, tinha Florianópolis, Curitiba, etc. Essas Unimedes estavam se reunindo, eu falei que me comprometia em levar uma proposta para essas Unimedes, para que houvesse, então, o processo de capitalização. Ocorreu que, nesse ínterim, a Unimed Belo Horizonte contratou um consultor, até eu conheço até hoje, eu já o conheci, tinha sido diretor financeiro do Bancob, do Banco das Cooperativas, o Moacir, chama Moacir Teixeira, ele fez uma análise da Unimed Participações e fez uma recomendação pela capitalização, né, em função do ativo que ela tinha, que era a seguradora. E fizemos, então, um grupo, que foram Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Na época, o objetivo eram 5 milhões de reais, né? A gente conseguiu, então, que essas 3 Unimedes, então, pusessem 1 milhão cada uma,
algumas Unimedes paulistas que se reuniam em torno de uma central de serviços de Capivari, que era a Unimed de Sorocaba, a Unimed Americana, fizeram a capitalização pela central Capivari, mais 1 milhão, e a gente conseguiu juntar Unimedes como Uberlândia, Vitória e outras que também puseram 1 milhão. E a gente conseguiu 5 milhões na época, que pagou uma dívida que tinha sido contraída pela Unimed Participações em dólar. E em 99 o dólar sofreu uma desvalorização, nem sei a moeda da época. Não, já era real, 99 já era real. O real sofreu uma desvalorização na época do Gustavo Franco, presidente do Banco Central, então a dívida acabou aumentando muito, precisava ser quitada, e a gente conseguiu quitar a dívida de 5 milhões, que era uma dívida em dólar. Ato contínuo essa quitação, passado pouco tempo, nós fomos procurados novamente, e aí a Unimed Participações, já naquele momento, a seguradora precisava de uma nova capitalização. Portanto, tinha que arrumar um outro dinheiro. E nessa época, depois de várias tentativas aí com várias formas, eu consegui que a Credicom, então, naquela época já bem mais, fizesse um empréstimo para a Unimed Participações, para que ela pudesse capitalizar a Unimed Seguradora com esse empréstimo. E esse empréstimo acabou depois sendo quitado, deu tudo certo. E foram assim as minhas intervenções. Essa primeira ainda foi antes de 2001, mas a segunda, sobretudo, a gente fez já no ambiente aí pós-2001, que é quando o Celso Barros assume a presidência da Unimed do Brasil, e o doutor Emerson Fidelis assume a presidência da Unimed Participações. Eu passei a estar semanalmente na Unimed Participações com ele, e assessorando, e aí tinha a Unimed Corretora, na época, e a Unimed Administração e Serviços, que também ficaram sob a gestão dele como presidente da Participações, da Corretora e da UAS, Unimed Administração e Serviços. E foi um período, assim, de uma certa forma difícil, mas pelo menos a gente conseguiu nesse período. A gente não conseguiu evoluir muito com a corretora, tinha uma série de barreiras dentro da própria seguradora para que a gente fizesse o desenvolvimento da corretora, mas a gente conseguiu, pelo menos, quitar essas dívidas da Unimed Participações, tinha alguns avais que precisavam ser resolvidos, resolvemos todos, e a Unimed Participações adquiriu, se não me engano, 2 blocos no prédio onde hoje funciona a Unimed do Brasil, nesse período aí de 4 anos, que foram os 4 anos da gestão do Dr. Emerson. E eu acho que a Unimed Seguradora começou a andar num ritmo um pouco mais estruturado também nessa época, apesar de que os resultados eram sempre resultados ainda muito ruins, sabe? O que gerava um baixo interesse, continuava gerando um baixo interesse na capitalização da Unimed Participações. Então, em 2005, muda a gestão, assume um novo presidente da Unimed Seguradora, que é o Dr. Dalmo. O Dr. Dalmo, ele prime, acho que um modelo de gestão um pouco mais focado em resultados. A gente começa a ver um crescimento melhor da Unimed Seguradora e, consequentemente, com melhor resultado para a Unimed Participações. Mas tinha aquela lenda, né, que o investimento nas participações não era um bom negócio. E eu entrei em 2006 para a Unimed BH como presidente. Né? O presidente anterior, que era o Dr. Emerson, depois que ele saiu da Unimed Participações, ele não mais capitalizou a Unimed Participações. E naquela época eu avaliei e achei que era, sim, uma boa iniciativa a capitalização da Unimed Participações, e passamos, a partir daí, a capitalizar a Unimed Participações recorrentemente. Né? Sobrava capital, chamavam capital, poucas Unimedes se compareciam para a capitalização, e eu sei que em 2006, 2007
e até 2008 a gente comprou tanto de capital que a gente quis aí, porque realmente sobrava capital na Unimed Participações quando ela fazia chamadas para capitalizar a Unimed Seguradora. Em 2008 foi quando começou a haver um despertar de um interesse aí de outras Unimedes na Unimed Participações. A partir de 2009, eu diria que os capitais da Unimed Participações passaram a ter uma concorrência muito grande. Então, nesse ponto, eu acho que a gente atingiu hoje um nível de maturidade onde você tem um grupo de controle, a empresa foi transformada aí numa SA, acho que isso foi um avanço, né? E essa SA tem aí ela tem ela tem, ou seja, uma série de mecanismos de governança muito mais robustos, isso faz com que as operações ficam mais reguladas, mais confiáveis. Acho que tem uma coincidência também com o processo em que a seguradora vem apresentando resultados sucessivos, bons resultados, e isso também facilita, porque você investir numa ação que tem potencial de valorização acima do mercado é sempre algo muito relevante, e a gente tem conseguido manter a valorização das ações na seguradora sempre acima desses valores que a gente entende como básicos, que é a Selic, né, o custo de oportunidade do mercado, que é investir em título do governo. Então, eu tenho que pensar sempre acima da Selic, e é dessa forma que a gente tem levado adiante o processo de planejamento aí da Unimed de Participações. Dificuldade, assim, porque às vezes tem muito desconhecimento e algumas vezes tem má fé. Quando a Unimed Belo Horizonte fez um esforço, a Unimed Belo Horizonte hoje tem 15% da Unimed Participações. Ela é o triplo que seria, a Unimed do Brasil tem 20%, né, que é natural, que ela representa o sistema como um todo, a gente tem 15%. A terceira colocada tem cerca de 7%, né? Então, a Unimed Belo Horizonte ela tem assim, um destaque muito grande em relação à sua posição de capital na Unimed Participações. No início não era claro isso, né? Que você podia. Hoje eu diria que foi um excelente negócio, né? Mas na época não era. Na época realmente não era. Você tinha que crer que aquele investimento ia resultar ali num benefício que ia sustentar uma empresa que ia gerar resultado. E essa empresa era uma seguradora, né? Toda a questão até agora da Unimed Participações tem a ver com a capitalização da seguradora. Nesse momento a gente está tendo um processo inverso, né? A Unimed Seguradora paga juros ao capital para a Unimed Participações, que está dando margem para que ela faça outros investimentos. Então, a gente chegou num momento que eu acho muito interessante da história, onde hoje não é mais a Unimed Participações que capitaliza a seguradora, mas sim a seguradora que devolve juros ao capital, que é a fonte mais relevante hoje de recursos da Unimed Participações, para que ela possa ter outros projetos apenas recebendo esse recurso e fazendo os investimentos que ela necessita fazer dentro do plano de investimentos dela, né? Bom, vamos pensar assim, o sistema Unimed é um sistema de cooperativas, e como todo sistema de cooperativa, ele é um sistema que tem um viés político também, né? Eu falo assim, vai ser sempre político, né? Só não pode ser só político. Nesse contexto, a Unimed Participações, a gente conseguiu, especialmente na atual gestão, a gente consegue criar ali um ambiente corporativo, técnico, muito mais robusto em termos da entrega de resultados para o sistema como um todo, né? Na verdade, a gente entrega resultado para o sistema.
Eu falo sempre o seguinte, que as árvores não crescem até o céu, né? Então, a nossa seguradora, por melhor, por mais eficiente, por mais que ela seja, ela tem um limite, ela vai chegar uma hora que ela não vai conseguir manter determinados índices de crescimento que ela tem hoje. Então, é importante a gente pensar em ecossistema, a gente pensar não numa árvore, mas numa floresta, ou seja, de outras árvores, de outras espécies que vão ser plantadas, vão ser cultivadas e que vão crescer e que vão fazer uma floresta muito mais robusta, assim, em termos de tamanho, do que uma única árvore que seja muito gigantesca, né? Por maior que ela seja, ela nunca será do tamanho de uma floresta, né? Em termos quantitativos. Então, sobre esse aspecto, o que eu chamo a atenção é o seguinte: lá atrás tinha um grande esforço na Unimed Participações de recolher capital das Unimedes para investir na seguradora. Vamos imaginar que a seguradora continuasse demandando essa capitalização das participações. Isso limitaria muito, né, qualquer movimento da participações em realizar outros empreendimentos. Acho que esse é o primeiro ponto. O fato da Seguros não precisar, então já cria um cenário mais favorável, e o fato da Seguros estar devolvendo regularmente, por meio, até o momento, de juros sobre capital, um valor substancial à Unimed Participações, que nesse ano agora foi da ordem de 40 milhões, é muito, muito significativo, porque a Unimed Participações, então, passa a ter não mais necessidade de investir na seguradora e, ao lado disso, ela passa a receber valores financeiros que são possíveis de ser investidos no plano. Ela tem um plano de investimento, né, de participações. Então, uma parte desse plano de investimento está resolvida com os recursos da Unimed Seguradora devolvidos a participações na forma de juros sobre capital próprio, né? JCP. Fala o seguinte, todos os sistemas cooperativos mundiais mais complexos, né, que têm uma complexidade como o nosso, eles têm empresas chamadas não cooperativistas, né, ou empresas com formato societário distinto do cooperativismo. Entretanto, o que eu falo? Eu falo que a nossa seguradora, ela é, sim, uma seguradora cooperativista. Por quê? Porque ela entrega resultado para a Unimed Participações, que entrega resultado para singulares, que entrega resultado para os seus cooperados. Então, por mais que ela tenha aí um ou outro volume de capital, como eu citei o caso da Unimed Belo Horizonte, a própria Unimed do Brasil, ela entrega resultado para um sistema cooperativo de médicos. Então, assim, eu insisto nisso, eu não vejo nenhuma distinção entre uma seguradora como a nossa. E prova disso, não sei se você sabe, Beth, a gente tem uma participação na Aliança Cooperativa Internacional. A CI, ela tem, todos os países do mundo, praticamente todos são associados da CI, e os países têm lá uma quantidade de votos, cada um lá nas assembleias da CI, né? O Brasil tem 25 votos na Assembleia da CI, dos quais 10 estão conosco. Então, o órgão de maior representatividade no cooperativismo internacional, que é a Aliança Cooperativa Internacional, tem na Unimed Seguradora uma das grandes eleitoras. Poucas cooperativas no mundo têm 10 votos na Assembleia da CI. Nós temos. Por injunções aí históricas, etc., nós mantivemos 10 votos na Aliança Cooperativa Internacional. Eu acho que isso é a demonstração cabal da natureza da nossa operação, que é bastante diferente da natureza de qualquer outra seguradora do ponto de vista da entrega de resultados, sobretudo, né? Eu não tenho assim uma visão muito atualizada. O que eu sei é o que já foi divulgado pelo Unimed Participações.
Eu não consigo falar de projetos que certamente existem, eu sei que existem, mas eu não consigo falar do grau de desenvolvimento dele, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente focar um pouco no projeto da seguradora. Por quê? Porque a nossa seguradora, ela originalmente era uma seguradora de vida e previdência, né? Na sequência, ela passou a operar o ramo saúde e logo em seguida houve uma definição regulatória que as seguradoras de saúde não poderiam ficar junto com outros ramos. Então, virou uma seguradora separada, desvinculada da SUSEP, que é o nosso órgão regulador principal, e vinculada, então, à ANS, Agência Nacional de Saúde. Na sequência, a gente cria uma outra seguradora, que é uma seguradora de riscos patrimoniais. A SUSEP tem essa estratégia de segregar bem os ramos para que não haja contaminação ali dos capitais, das reservas que são necessárias para um ou para outro tipo de seguro, que tem algumas distinções, né? Então, nós temos uma terceira seguradora, que é a seguradora de riscos patrimoniais. Nesse ínterim, foi criada também a Unimed Odonto, que é uma SA de capital fechado, como é a nossa SA Unimed Seguradora. Ela não é uma seguradora, mas ela também é uma empresa vinculada à ANS, porque opera o ramo odontológico. Um grande destaque em 2023, quando ela passa de 1 milhão de vidas na odontologia, que era uma meta nossa assim, histórica, considerada distante. Ela chegou aí a um determinado número. Na quarta-feira, estou aqui em Belo Horizonte essa semana, porque na quarta-feira nós vamos estar junto ao Unimed Belo Horizonte aqui, comemorando a marca de 100 mil beneficiários na Unimed Belo Horizonte, da Odonto. Eu acho isso muito relevante. Então, e por fim, nós criamos a Investcorp, né, que é a asset do sistema Unimed, mas que está sob a batuta da seguradora, que é o lugar que tem aí uma proximidade maior com a empresa de investimento, uma gestora financeira, e que tem a Unimed Participações como sócia, né? A Unimed Participações é sócia da Investcorp, é sócia da Unimed Odonto, na verdade, as sociedades, então, a Unimed Seguradora com a Unimed Participações, que fica tudo no âmbito do sistema Unimed e algumas delas a Unimed do Brasil. A Unimed Participações, como eu disse, eu acho que ela está fazendo um movimento que ela já deveria ter feito há mais tempo, mas felizmente está fazendo agora, que é a ampliação dos ramos de negócio, né? Tem um ramo antigo, já fiz referência a ele aqui, que é a corretora de seguros. Na época que a gente estava na Unimed Participações, tinha uma visão da Unimed Seguradora que a gente não deveria ter corretora, que a corretora afastava os outros corretores de mercado da Unimed Seguradora e que isso era ruim, que papapá, que nós tivemos muita dificuldade. Desde que eu estou na seguradora, eu tenho procurado, sempre que possível, fomentar, né, a corretora. Inclusive, nós pagamos o principal projeto da corretora hoje, que é a plataforma digital de vendas, um projeto que foi custeado pela Unimed Seguradora, para a corretora que é da Unimed Participações. Então, hoje a gente vê a corretora já com um outro pique de vendas, com outro modelo de negócio, isso é muito importante, né? E a Participações passou a ter algumas sociedades. Ela criou uma sociedade com uma empresa de boletamento de plano de saúde, que é a ADM Develop, que para mim foi uma grande sacada também. À época eu identifiquei essa empresa e recomendei muito que a Unimed Participações fizesse negócios com essa empresa, entrasse em entendimentos. Infelizmente, a gestão atual, com muito êxito aí na concretização do negócio, e acho que foi muito importante. Nós temos agora 2 projetos que já estão divulgados, da maior relevância, um projeto que é o Unimed Pay, né, que é uma maquininha de pagamentos para o sistema Unimed. Eu acho que no futuro isso pode ser um dos grandes projetos do sistema Unimed, inclusive com financiamento, etc. Os bancos agora estão de birra aí com as maquininhas, mas eu acho que é irreversível. Na verdade, é um novo mercado, é uma nova forma
de operar esse mercado, né, que é o mercado do crédito rápido, de pulverizado. E a gente já começou esse projeto, já deu alguns passos muito relevantes. E agora a gente tem o Uniblue, né, que é uma empresa de locação de equipamentos médicos para hospitais, clínicas e próprios médicos cooperados no sistema Unimed, que para mim eu vejo com muito, muito, muito potencial de crescimento por meio de um FDIC, que é um Fundo de Direitos Creditórios, que é exatamente a própria, ou seja, o próprio faturamento, né, desses equipamentos instalados no hospital A, B ou C, ou na clínica A, B ou C, que vão gerar aí uma receita muito relevante. Então, acho que a Uniblue, a Unimed Pay, a DM Developer e a reestruturada Unimed Corretora, na minha avaliação, são grandes potenciais de negócios que nós temos hoje dentro do sistema Unimed, e me parece que tem outros negócios que estão sendo avaliados, estudados também pela Unimed Participações. Portanto, é com muito entusiasmo que eu vejo aí esse momento atual da Unimed Participações. Importante deixar registrado isso, com muito otimismo aí, com muita perspectiva, eu diria. Eu digo que 2021, para mim, ele é um marco, porque eu acompanho o sistema Unimed. Eu não participei diretamente, mas acompanhei a eleição de 97. Depois eu participei da eleição de 2001. Foi a primeira eleição do Celso Barros, eu participei do processo de 2005, eu participei do processo de 2009, foi a primeira eleição do Dr. Eudes, participei de 2013, segunda eleição do Dr. Eudes, 2017, Dr. Orestes também, e agora 2021, Dr. Omar. Então, olhando esse período todo de eleições, são quadriênios, o que eu chamo a atenção no sistema 20, que a gente chamou de sistema 21? Foi uma coalizão de federações, de singulares, né, vamos chamar assim de entes do sistema Unimed que se reuniram para um processo eleitoral. E nesse processo, o que eu chamo até, é a primeira vez que teve um programa escrito, definido, com algum nível de detalhe, sobre o qual as pessoas pudessem se comprometer. Então, assim, eu olhei isso desde o início como um grande diferencial nosso, tá? E a gente entregou, de fato, um programa, e se você olhar o que a Unimed Participações está fazendo hoje, está absolutamente dentro daquilo que foi pensado, que foi programado, e deu Unimed Seguradora. Então, acho que a gente tem seguido a própria Faculdade Unimed, que é um outro ponto que está no programa também, e eu represento aqui a faculdade. Então, acho que o avanço que houve foi exatamente a construção de um programa de gestão e que, em boa parte, vem sendo cumprido. Eu acho que isso deve pautar as próximas eleições, o modelo, né? O modelo de escrever um programa, de cuidar de um programa e de definir metas e etc. Eu acho que a gente tem até que aprimorar. Isso em relação aos participantes do sistema Unimed, ou seja, que antes era a ocupação de cargos, né? Eu acho que a gente vai ter que mudar esse modelo para uma ocupação de cargos comprometido com um programa pré-definido e homologado aí pela maioria das Unimeds. Então, para mim, esse foi o grande ganho. Houve um tensionamento político natural, mas isso para mim é da natureza das nossas organizações. Então, o sistema Unimed, como eu disse, ele é um sistema político. A minha briga é por ele ser menos político, ele ser um pouco mais técnico, né? E na hora de fazer política, tem que fazer política, tem que angariar votos, tem que buscar apoios, isso não tem nada errado com isso. Mas a gente precisa fazer isso dentro de um contexto onde a gente consiga manter a saúde das instituições, independente
da política, colocando ali, alocando pessoas que tenham minimamente a capacidade de executar aquilo que está no programa. Né? Sim, eu vejo que as operadoras, no geral, e falando especificamente aqui das cooperativas Unimed, eu diria que elas já viveram momentos mais tranquilos, assim, de maior previsibilidade nos seus negócios, já numa necessidade menor de uma gestão tão intensa do processo assistencial, né? Eu acho que o momento mudou, eu acho que o mercado ainda está se adaptando, né? Muitas operadoras, inclusive Unimed, com resultados ruins, comprometendo a sustentabilidade. Eu acho que isso... Então, não faz sentido você imaginar que eu vá fazer um processo político e que não vá considerar fazer alguma concessão ao mérito, né? Chamada de meritocracia, porque senão o risco é de perdermos todos, né? Eu acho que isso é o ponto que eu destaco. Está muito, muito, muito mais complexo operar plano de saúde no Brasil nos últimos anos. Seguinte, a gente fala da pandemia, claro, a pandemia foi um marco, ela marca um tempo aí na história do sistema, é um marco relevante, mas não é só a pandemia, né? A pandemia, ela, além de tudo que ela causou aí, de todas as inseguranças, as incertezas, as questões todas, ela criou, no bojo da pandemia tem outros processos que ocorreram que são relevantes. O primeiro deles, assim, as pessoas ficaram em casa e não foram aos médicos. Então, houve chamasse um benefício inicial da pandemia, que era a, a chamada baixa sinistralidade inicial. Tá? O início foi de sinistro muito baixo, especialmente no ano 2020. Né? Esse cenário, ele faz com que a gente, especialmente o órgão regulador, a agência, ficou muito mais concessiva para a incorporação de tecnologias, etc, etc, etc. Quando a pandemia finda, né, pelo menos naquele formato mais grave, as pessoas voltam para os seus médicos, para as suas clínicas, para os seus tratamentos, para as suas órteses, próteses, e etc. E aquilo veio com muita força, muita força. E só que já tinham sido incorporados novos custos, novas terapias, novas que não foram tiradas. E o dinheiro não era muito mais dinheiro. Né? Então, na verdade, tanto por conta da pandemia quanto por conta de outros, nós ficamos, então, assim, premidos aí por uma questão de custo. Então, o ano 2021 foi um ano de custos muito difíceis para a saúde, né? A gente teve lá os rebotes da pandemia, até a gente começa a melhorar um pouco em 22, ainda assim com algum reflexo de pandemia, e eu diria que 23 foi quando a gente voltou a um cenário de maior controle. Não quer dizer que o cenário foi um cenário benigno, né? Mas pelo menos a gente teve meses que a gente esperava uma sinistralidade X, vinha X mais 15%, que era um negócio assim impossível, né, inimaginável. Hoje a gente tem um cenário que é um cenário que a gente pelo menos consegue prever. Eu falei, parece que a gente não sabe mais operar plano de saúde, que a gente faz uma previsão e a previsão não se cumpre minimamente. Então, acho que essa é a grande questão, também por conta da pandemia, mas eu entendo que a pandemia é um marco. O que acontece nos outros ramos da seguros, especialmente no odonto agora, no seguro de vida, que também sofreu muito na pandemia, né? A gente fez um esforço para manter as coberturas, porque a gente poderia não manter as coberturas. Não sei se vocês sabem, mas situações de pandemia, você, nas condições gerais dos contratos de seguro, autoriza a não cobertura. Então, só que moralmente, naquele cenário de pandemia, onde os nossos principais clientes, que são os médicos, estavam na linha de frente, não tinha como, moralmente, a gente dizer que as coberturas estavam suspensas.
Nós mantivemos as coberturas, custou aí cerca de 250 milhões de reais essa decisão, mas na nossa avaliação foi uma decisão acertada. Então, o seguro-saúde, ele foi bem em 2020, o Vida foi mal em 2020, o Saúde foi muito mal em 2021 e o Vida também, então foi um ano muito difícil, e já em 22 a gente começa ainda com Vida um pouco mais sofrido, mas o Saúde já recuperando, e agora em 2023 a gente volta para um cenário que eu acho que é um cenário mais dentro da nossa expectativa, que é você, como eu defendo para o sistema Unimed, você ter um ecossistema. Então, o nosso ecossistema, que é saúde, vida, previdência, ramos alimentares e odonto, esse ano todos os segmentos contribuíram com o resultado. Eu acho que isso que é a riqueza, né? Você ter diversos segmentos que têm dinâmicas distintas, mas que ao final do ano, cada um desses segmentos entregam uma parte do resultado. Eu acho que isso que aumenta a estabilidade, a sustentabilidade do nosso grupo Seguros Unimed, né? Que essas coisas de Brasil, né? Eu acho que operar um setor de economia, qualquer que seja ele, inclusive saúde, porque saúde tem um pouco aí desse preconceito, que a saúde não é negócio, mas se não tiver bem um negócio, quebra. Se quebrar, o benefício é nulo, né? Ninguém se beneficia. Então, eu vejo que tem hoje uma necessidade de uma visão mais técnica, né? Não dá para... Tem que ver quem são os agentes que estão na cadeia, tem que pensar a cadeia produtiva. Eu falo isso muito em relação à saúde. Então, não dá para achar que tem uma indústria farmacêutica ganhando muito dinheiro, e aí tem um setor de hospitais, tem um setor de clínicas, tem um setor, e que no final vai ficar tudo bem para todo mundo, porque não vai. Em algum lugar vai faltar dinheiro, e isso... Então, acho que a busca desses equilíbrios, para mim, é fundamental. E nos outros segmentos do seguro também nós temos. Tem uma discussão muito forte sobre os brokers, né, que são os corretores, e eles participam de maneira substantiva da cadeia e fica com uma parcela de tudo que é gerado. E acho que tem que ter uma discussão sobre quão bem ou quão mal eles estão exercendo o papel deles. E às vezes eu vejo que eles trabalham contra o patrimônio, assim. Você bota o famoso, né, botar um carro batido numa seguradora de auto, botar uma pessoa doente num seguro de saúde, você não está contribuindo para a sustentabilidade, você está ganhando um valor financeiro para angariar um cliente, mas seguramente você não foi pago para isso, né? E isso não vai, no médio e longo prazo, isso não vai dar certo. Então, acho que é nessa hora que o setor está começando a conversar com outro nível de segurança aí, eu acho que pode ser que vá bem. Eu acho que 35 anos é uma marca, assim, relevante, não são 35 dias, né? E eu sou muito feliz de ver a Unimed Participações chegar aos 35 anos com a robustez, com o nível de governança, com o nível de segurança, de entrega de valor para os seus sócios, para os associados, que eu vejo hoje na Unimed Participações. Portanto, acho que é motivo de comemoração, sim, fazer 35 anos da forma, né, como a Unimed Participações fará no ano que vem. Isso para nós, claro, nós somos partes da mesma unidade do sistema, e eu acho que é motivo de muita alegria, de muita comemoração também para a seguradora ter aí hoje uma controladora da forma como nós temos, com o nível de interação, de acesso, né, de resolução de problemas. Eu acho que hoje estamos muito, muito bem nessa interseção aí, Unimed Participações, Seguros Unimed.